Estamos ao vivo para mais uma live de tira dúvidas e também de comemoração aos 10 mil inscritos. Opa, o pessoal já está começando a entrar, vamos deixar uns minutinhos para o pessoal entrar. Lembrando que essa live é uma live de tira dúvidas, então se você tiver alguma dúvida sobre robótica, sobre competições, que queira que eu ajude de alguma forma, deixa aí sua mensagem. Vamos trocar ideia. Então já tá vindo uma galera bem bacana. Se tiver alguma dúvida de robótica, competições, já aproveita e já coloca aí no chat pra gente trocar ideia. Separei já algumas perguntas que o pessoal também tem me mandado ultimamente, nessas últimas semanas. Então coloquei aqui nessa lista pra gente debater, discutir. Mas se você tiver alguma dúvida que queira que eu responda, diz aí no chat. Essa live que eu abri é uma live de comemoração aos 10 mil inscritos lá no YouTube. Então, para você que me acompanha, muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por curtir os meus vídeos, me acompanhar, compartilhar com os seus colegas. Então, manda aí a sua dúvida de robótica, que vai ser bem bacana. Ó, já tem uma, vamos começar com... Já vou começar com essa pergunta aqui. O Vin7 falou: salve Eduardo, o que acha do EV6 da Case? Olha, eu nunca mexi no EV6. Tem alguns alunos, professores e até alguns alunos competidores que utilizam o EV6. Tem alguns que gostam, tem outros que não gostam muito. Eu, pessoalmente, não gosto muito do Case. Mas por conta, não da plataforma em si, mas por conta da jogada do nome. Porque o nome que eles colocaram, EV6, foi uma forma de linkar um pouco com o EV3 e parecer que o EV6 é da Lego. Na verdade não, é da Case. Então quem compra o Case sabendo que é da Case, show de bola, ótimo. Parece um kit bem próximo da Lego, mas tem muita gente que compra às vezes o EV6 achando que o EV6 é da Lego, e aí quando chega percebe que não é, por conta dessa jogada do nome. Então acho que o meu único ponto ali que eu posso comentar do EV6 é mais um nome. Acho que eles poderiam ter utilizado um nome para não ter que dar essa meio que enganada na pessoa, e ainda assim vão ter muitas pessoas que vão adquirir o kit porque é um kit relativamente bom, e seria mais esse detalhe que eu tenho que falar do EV6. E se você tiver alguma dúvida, digita aí no chat. Pedro falou boa noite. Laila mandou parabéns, obrado Laila. A Daça falou oi. Pedro.xz falou: o que você achou do tema do tapete da FLL? Olha, o que eu achei? Eu não gostei muito da falta de linhas. Acho que eles poderiam ter colocado mais linhas. Eu acho que esse foi um ponto que eles pecaram bastante. Mas algumas missões eu achei bem legal. Principalmente a compartilhada. Eu tô curioso para saber como é que vai ser a compartilhada de fato. Porque eles só disponibilizaram o teaser nesse momento. Inclusive lá no meu canal do YouTube eu fiz um react do teaser. Fiz toda uma análise sobre o tapete, fiz toda uma análise sobre o tema da temporada, vertente. Vale a pena você conferir, tá bem completo mesmo. Mas o que eu achei mais do tapete? Faltou linha, acho que isso foi um ponto que eu senti falta do tapete. Acredito que por conta disso, muitas equipes vão optar por não utilizar sensor de cor no robô, porque tem muita pouca linha e as linhas que tem não fazem muito sentido. Então eu acho que muitas equipes vão fazer os robôs sem sensor de cor, porque não vai fazer muito sentido, e vão optar por talvez colocar ou algum outro sensor, como o ultrassônico, ou até mais motores. Eu gosto mais dessa ideia de colocar mais motores para você ter mais anexos no seu robô e fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então eu acho que muitas equipes vão para essa linha, e eu acho isso assim, um pouco negativo, porque eu acho que tira um pouco a questão da FLL de você montar um robô autônomo. Então você retirou do tapete um recurso assim, essencial para a questão do seu robô ser autônomo, a questão da linha. O robô pode continuar sendo meio que autônomo? Pode, utilizando as paredes, mas
aí o foco vai ficar muito mais na construção e pouco na questão da programação, na parte técnica assim, da programação. Então eu acho que isso foi um ponto que eu não gostei muito do tapete. Deixa eu ver outro ponto que eu achei. Acho que eles estão focando muito na questão de transporte, isso eu acho legal. De uns tempos para cá, os tapetes da FLL estão focando muito na questão de transportar peças, objetos de um lugar para o outro, ou colocar em algum espaço específico. Eu achei isso bem legal. Já tem algumas temporadas que a FLL está fazendo isso. E por que eu acho legal? Porque aí aborda muito a questão de estratégia. A equipe vai ter que elaborar realmente uma estratégia muito boa para conseguir se locomover na pista de uma maneira bem otimizada e conseguir fazer tudo em 2 minutos e meio. Então eu gosto dessa abordagem deles, de focar mais na questão de entregar os objetos, levar de um lugar para o outro, porque faz com que a equipe tenha que pensar bastante na questão de estratégia. E eu acho isso bacana. E são esses pontos mais gerais assim, que eu achei do tapete da FLL. Se você quiser realmente conferir toda uma análise completa sobre o tapete, confira lá no meu canal no YouTube, tem o react lá do trailer, tá muito, muito legal, vale a pena conferir, que aí eu destrinchei, falei muito, muito mais do que eu tô falando aqui, e com o tapete ali mostrando, vendo o vídeo, indo e voltando, então tá um vídeo bem legal que vale a pena você conferir. Edfish.le comentou, boa noite. Rafael.10k perguntou, é melhor programar por linguagem de blocos de palavras ou Python, no Lego Spike Prime mesmo? Olha, não tem uma melhor plataforma, mas também vai depender um pouco do que você quer. Eu já ouvi falar já ouvi falar de algumas pessoas que utilizaram Python no Lego Spike, que o robô ficava um pouco lento. Não cheguei a testar isso para saber se é verdade. Mas, por exemplo, uma coisa que eu já testei no EV3, e provavelmente isso também acontece no Spike, a questão de armazenamento de informação. E aí o que acontece? Tem um bloco, seja no EV3 ou seja no Spike, chamado matriz ou array, que você consegue guardar informações, armazenar informações. O EV3, na época que eu testei, ele tinha um limite de memória, um limite de espaço que eu poderia colocar nessa matriz, por uma limitação da plataforma. A pessoa que criou a plataforma fez essa limitação para talvez não sobrecarregar o sistema. Quando você programa em Python, o EV3, você não tinha essa limitação, você podia colocar muito mais informação, guardar muito mais informação. Eu creio que no Spike deve ser a mesma coisa. Blocos de palavra e Python, provavelmente você vai conseguir armazenar muita informação no Python em relação à questão do bloco de palavra. Em relação à questão de performance do robô em si, do sensor e tudo mais, eu acho que provavelmente vai ser a mesma coisa nos dois. Não acho que vai ter uma diferença muito grande. Mas a questão que é bacana do Python é você programar realmente em linguagem escrita. Acho que é uma outra abordagem bacana. É uma questão de evolução mesmo, que vale a pena quem já estiver mais acostumado com blocos de palavras, eventualmente migrar para o Python, para a linguagem escrita, por uma questão de evolução mesmo, de você se aperfeiçoar cada vez mais, se preparar para outras plataformas, porque bloco de palavra, no fundo, ele foi criado para ser um intermediário, ser uma estrutura meio que transitória. Quando você ainda é muito pequeno, quando você ainda não entende muito de robótica, você começa com bloco de palavra, mas eventualmente vai migrando para a linguagem escrita. Tem alguns alunos também que, por exemplo, começaram com bloco de palavra e futuramente foram para a questão de Python para se desafiar mesmo. Não foi nem eles quiseram fazer essa mudança para se desafiar, então acho isso super bacana. Em relação à performance, provavelmente os dois vão ter a mesma coisa. A única coisa que eu acho que realmente que pode ter diferença é a questão de armazenamento. Eu acho que pode ser que tenha um limite no bloco de palavras e no Python não vai ter esse limite. A Daça Doura fala o seguinte, eu estou usando o Classroom no EV3 e estou fazendo o BR pela primeira vez, estou usando o Pader por luz refletida e confunde muito preto com verde. Exatamente.
Como é que você resolve isso? Inclusive, eu tava semana passada dando uma mentoria para um aluno, para uma equipe, no caso, do Universo da Robótica, que eu mostrei como é que você faz isso no EV3 Classroom. E eu vou explicar como é que faz, mas se você quiser realmente ver completo, passo a passo, tem lá no meu curso Universo da Robótica, tem no módulo da UBR, que eu explico mais detalhes dessa técnica. Mas como é que funciona? Basicamente, a estratégia é você fazer um computador. Você fazer com que o robô leia e cheque mais de uma vez se viu verde mesmo. Então, por exemplo, viu verde uma vez, viu verde de novo uma segunda vez consecutiva, viu uma terceira. Se ele viu verde várias e várias vezes consecutivas, repetidamente, uma após a outra, é muito certo que o seu robô está vendo verde mesmo. Mas se ele viu verde em um momento, depois viu preto, depois verde, depois preto, isso é o que a gente chama de falso verde. Então é um falso positivo. E é assim que a gente consegue diferenciar o verde verdadeiro do verde falso, que seria o preto. Você colocar um computador e fazer uma checagem repetida, consecutiva da cor. E por que isso funciona muito bem? Porque o robô, ele lê a pista, ele processa a informação muito rápido. Então, 1 segundo para o robô, ele processa aquela informação dezenas a centenas, milhares de vezes. Então, por isso que você consegue fazer isso muito bem. E testei isso no Spike, testei também na V3, nas duas funciona relativamente bem. Então, essa é a estratégia que eu ensino para os meus alunos. Pode ser que outras pessoas pensem em outras maneiras de resolver esse problema, eu creio que devem ter outras, mas a alternativa que eu encontrei foi mais essa, de fazer com que ele contasse mais vezes o verde, e aí assim eu consigo ter certeza que ele viu o verde de fato ou não. A Leaf Santos 111 perguntou: para que serve a opção parar outras pilhas? Isso ele está falando do EV3 Classroom ou no Spike. No EV3 Classroom e no Spike, na parte de controle, tem um bloco de eventos. É tipo aquele bloco de início da programação. Você tem como criar vários comandos em paralelo. E para que servem essas outras pilhas? Para você parar os outros comandos em paralelo. Então você tem uma pilha aqui, que é a sua principal, depois você tem uma outra aqui, depois uma outra aqui, depois uma outra aqui. Esse bloco de parar outras pilhas, ele para as outras e deixa aquela funcionando. Então é para isso que ele serve, para você parar o restante. A Daçadora perguntou: mas tem como parar o PID? Porque eu faço isso, mas só que quando ele vê o preto, quando não vê o... não entendi. Não entendi. Mas para você parar o PID, como é que você faz? Você bota um loop. Tem um loop no EV3, lá na parte de controle, chamada de até que. Então esse até que você vai repetir, ele vai repetir tudo que tiver dentro dele até que alguma coisa aconteça, até que alguma circunstância ali que você coloca aconteça. Até que ele veja o verde, até que o sensor ultrassônico veja o obstáculo, até que o giroscópio perceba que ele está subindo a rampa, e entre outras coisas que você pode colocar nesse bloco de até que. Eu tenho, inclusive, um post aqui no Instagram sobre isso, que é num quadro que eu tenho chamado de... Como é que é o nome do quadro? Conhecendo Blocos, lembrei o nome do quadro. O nome do quadro é Conhecendo Blocos, que eu falei, como é que você pode parar a programação automaticamente, ou algo parecido. Agora eu não lembro o nome do post em si, mas é mais ou menos isso. Aí eu falo sobre esse bloco do até que, como é que você pode parar automaticamente, e aí é assim que funciona. Laila perguntou: conta um pouco da sua rotina quando era aluno/competidor. Bom, vamos lá. Eu comecei a competir no meu 9º ano. Isso foi em 2014, eu tinha 14 para 15 anos. E como é que era a minha rotina normalmente? De manhã eu tinha a aula normal, era de 7 até meio-dia 40. Meio-dia 40 até 1h30 mais ou menos eu almoçava. E aí de 1h30 até normalmente às 7 eu treinava. Isso de segunda a sexta. A nossa equipe tinha treino todos esses dias? Não tinha. A gente só tinha normalmente encontro realmente, mesmo, na sexta. Então na sexta a gente encontrava todo mundo. Mas era comum o pessoal mais do robô, de programação, construção,
ir todo dia ou ir muitos dias. E por que isso? Porque na época a gente aprendia muito através do erro e acerto. E qual é o problema disso, do erro e acerto? Problema e benefício, né? O bom é que você vai aprendendo com o tempo, você vai aperfeiçoando, vai testando muita coisa, você vai vendo o que dá certo realmente, o que não dá certo. E o ruim é que você perde muito tempo nisso. Então eu perdia muito tempo aprendendo as coisas, quebrando a cabeça, errando várias vezes. Tinham semanas que eu fazia alguma coisa na programação ou fazia alguma coisa na construção que eu ficava a semana toda errando. A semana toda quebrando a cabeça para acertar aquilo que eu queria e eu não conseguia. Por exemplo, uma programação que demorou muito tempo para eu conseguir fazer. Muito tempo mesmo. Que hoje eu ensino nos meus cursos. É o alinhar na linha. O que essa programação faz? O robô, ele alinha na linha. É basicamente isso. Essa foi uma programação que eu demorei 6 meses para conseguir fazer. 6 meses para chegar numa versão que eu gostei. Então, e por quê? Porque eu errava muito tempo. Então era por isso que eu perdia muito tempo, né? Hoje em dia, a equipe que eu fazia parte e que eu já fui mentor por um tempo e ainda ajudo de vez em quando, eles não vão necessariamente todos os dias. Às vezes vão 2 dias na semana, às vezes vão 3, depende. Mas essa era a minha rotina na época. Eu ia praticamente de segunda a sexta mexendo no robô, seja na construção, na programação, quebrando cabeça, e foi assim que eu fui aperfeiçoando. E normalmente na sexta que aí a equipe se reorganizava, eu encontrava os meus mentores, e aí os meus mentores ajudavam em alguma coisa, a gente pensava junto como resolver aquilo que eu passei a semana toda tentando resolver. E essa foi a minha rotina do 9º ano até o meu 2º ano do ensino médio. Eu competi mesmo do 9º até o 3º, até o começo do 3º ano, e aí a partir dali eu comecei a ser mais mentor e depois juiz. Rodolfo Costa perguntou: você vende peças avulsas? Então, Rodolfo, eu tenho um e-commerce chamado Mercado Bot. Eu vendo algumas peças avulsas, que são saquinhos que tem algumas peças, por exemplo, pino, palito. São aquelas peças que normalmente quebram com o tempo. Outras peças, uma variedade muito grande de peças, eu não ofereço no momento por conta de encontrar realmente um valor que eu consiga oferecer e ser um valor bacana para você também adquirir. E pode ser que eu tenha também disponível isso, mas eu só não ofereço no site. Então tem algumas peças avulsas, por exemplo, tem alguns clientes, alguns alunos meus que me mandam uma pergunta no privado: Brígida, você tem aquela peça, você tem aquilo, você tem um hub do Spike, você tem um motor X avulso. Então, caso você queira alguma peça avulsa, Rodolfo, manda uma mensagem no privado, fala a peça que você quer, que eu verifico se tem disponível. Se tiver disponível, aí a gente faz um orçamento e eu vendo para você. Mas eu normalmente não coloco no site porque às vezes depende mais de demanda, às vezes pode ser que não tenha disponível, então eu normalmente só coloco o que está realmente disponível, que são os kits e aquelas peças avulsas mais pontuais, como pino, palito e entre outras coisas. D. Júnior perguntou: onde foi seu último lugar onde você competiu? Caramba, que pergunta difícil, eu não lembro. Deixa eu ver. Competir mesmo, faz muito tempo que eu não participo como competidor, assim, sério mesmo, numa competição. As últimas competições que eu participei ou foram como juiz ou foi como mentor. E é um pouco diferente a versão de mentor. Mas a última competição que eu lembro que eu participei como mentor foi foi a Tech Challenge, se não me engano, do ano passado, ano retrasado. Acho que essa foi a última competição que eu participei, foi lá no Instituto Mauá, eu fui como mentor, aí a gente competiu no Sumô e no seguidor de linha, lá. Alice Santos 111 perguntou: quando chego na sala de resgate, posso colocar parar outras pilhas?
Poder, você pode. Eu não sei como é que é a programação, a sua programação, para dizer se faz sentido o bloco ou não, mas poder você pode. Fabrício perguntou: qual a diferença dos blocos de velocidade e de potência? Teoricamente, o bloco de velocidade, ele tem dentro dele embutido uma lógica de controle PID. E para que tem essa lógica de controle PID interna no bloco de velocidade? Para que o robô não ande torto. Então, por exemplo, o que esse bloco de velocidade a princípio faz? Ele faz um controle de velocidade para o seu robô não acabar começando a inclinar. E basicamente isso que ele faz. Então ele tem um controle PID interno normalmente, para que o seu robô tenda a andar mais reto. Tinha isso no Spike 2.0. No Spike 3 eu não lembro se tem isso. E potência. O potência é um bloco de velocidade, mas que não tem esse controle interno. Então, por exemplo, no Spike 2, o que a própria Lego recomendava? Você utilizar os blocos de potência ao invés do bloco de velocidade para fazer, por exemplo, um seguidor de linha. Por quê? Porque no seguidor de linha, a gente está colocando um controle dentro dele. E aí no próprio bloco de velocidade tem um outro controle. Então esses controles, eles às vezes se sobrepõem. E aí prejudica um pouco a performance do robô. Então no Spike 2.0, por exemplo, quando você fazia um seguidor de linha no bloco de velocidade e no bloco de potência, a performance dos dois era diferente. O bloco de potência, o seu robô ficava mais rápido, a performance dele era melhor e ficava mais fácil de você configurar. No Spike 3.0, eu honestamente nunca fiz esse teste até hoje. E se eu não estiver enganado, tem bloco de potência, mas só na aba de motores. Eles tiraram esse comando de potência dos blocos de movimento. Então eu não sei mais se tem. Mas o seguidor de linha funciona bem no Spike 3.0 no bloco de velocidade. Só não sei se funcionaria melhor nos blocos de potência, porque eu nunca fiz esse teste. Mas essa é a diferença, teoricamente. Bloco de velocidade tem um controle PID interno para que o seu robô ande mais reto, enquanto o bloco de potência não tem esse controle interno da velocidade dos motores. Davi1289 perguntou: uma pergunta, minha equipe usa o Spike com a própria roda do Spike, mas ela dá muita variação e nos atrapalha muito. Você tem alguma sugestão de roda para usarmos no lugar dessa? Olha, eu até tenho, mas eu não lembro o nome da roda. Eu não tenho. Eu não lembro o nome da roda, mas deixa eu ver aqui. A roda que eu gosto não é essa da V3, mas é uma roda muito próxima dela. É uma roda um pouco maior e mais fina. Eu não lembro o nome dessa peça, dessa roda. Não vou saber te dizer, mas é uma roda que você vê algumas outras equipes utilizando e que são boas. Se o seu robô também está variando muito no Spike, pode ter dois motivos. Quais são os dois motivos que podem estar prejudicando a variação do seu robô? Primeiro, peso. Por quê? Porque os motores do Spike, eles têm um torque menor do que, por exemplo, os motores da V3. Então pode ser que os seus motores estejam fazendo muita força, estejam forçando muito, e aí ele acaba não funcionando muito. Então pode ser que seja excesso de peso, como também pode ser falta de atrito e de aderência no chão. Uma alternativa que você pode fazer é colocar, ao invés de uma roda, em uma roda aqui, duas rodas, para você ter mais superfície de contato com o chão e pode ser que a sua variação diminua, tá? E essas são as duas possibilidades que você pode fazer no Spike, no formato que você tem. Testar para ver se é questão realmente de peso, fazer um robô muito básico e ver se ele gira bem ou não. Se ele girar bem e o seu não girar, é porque é uma questão de estrutura. Então você teria que mudar a estrutura. Se não for, pode ser que seja aderência. Tenta colocar duas rodas do Spike e ver se melhora. Mas uma roda que eu gosto muito é uma roda tipo essa, é cinzazinha aqui. Ela é um pouco mais comprida aqui. E eu não sei o nome dela. A Daçadora, você recomenda o Mindstorms ou Classroom? Olha, eu gosto muito de programar no Classroom. Eu acho que ele é mais simples e mais fácil de aprender. Mas é muito de gosto. Tem gente que, por exemplo, mais antiga, que gosta muito do Mindstorms, que já está acostumado, não sabe mexer muito bem no V3 Classroom e prefere o Mindstorms. Eu, pessoalmente, gosto muito do Classroom. Recomendo para quem está iniciando por alguns motivos.
Primeiro motivo que eu acho que ele é mais simples de aprender. Segundo motivo, ele é muito parecido com outras plataformas de bloco também. Então, é bom quando você aprende uma plataforma e você passa para outra e a questão de adaptação e o crescimento, a linha de adaptação é curta. Quando você já mexe numa plataforma muito parecida com a que você... Quando você mexe numa plataforma, mas você já mexeu em alguma outra muito parecida, a curva de aprendizado é muito mais rápida. Então, eu gosto muito do Classroom. O único ponto ruim do Classroom em relação ao Mindstormers é a questão do Bluetooth. A conexão Bluetooth de dois hubs. No EV3, no Mindstormers, você consegue emparelhar dois hubs do EV3. Já no EV3 Classroom, você não consegue. E não vai conseguir, porque a Lego já não suporta mais o Classroom. Então ela nunca vai mais fazer esse bloco. E creio eu, né? Então esse é o único ponto negativo. Então, por exemplo, se você quiser fazer um robô com dois hubs do EV3, você vai ter que usar o Mindstormers porque não tem esse bloco no Classroom, ou pelo menos não que eu saiba. E esse é basicamente o único ponto negativo que eu tenho do Classroom. Do restante, eu gosto muito do Classroom e em termos de performance, seguidores de linha ou qualquer outra coisa, os dois são praticamente idênticos. A única coisa realmente que o Mindstorms tem e que o Classroom não tem é a questão dos blocos de Bluetooth e conexão. Inclusive, se você quiser aprender como emparelhar os seus hubs do EV3, tem um vídeo lá no canal que eu falo sobre isso, que eu ensino passo a passo, vale muito a pena você conferir também. Caramba, tá cheio de perguntas, vocês estão mandando muita pergunta, isso aí. Show de bola. Laila perguntou, como você, sendo programador, se preparava para o projeto na FLL? Bom, inicialmente, eu tentava fazer alguns blocos que eu via outras equipes fazendo, ou que eu via na internet. Então, por exemplo, como me preparava como programador, por exemplo, antes da temporada, eu tentava replicar alguns blocos e deixar eles prontos para quando a temporada começar. Por exemplo, eu tentava fazer um seguidor de linha, tentava alinhar na parede de maneira automática, tentava mexer no giroscópio, fazer uma programação com o giroscópio para ele girar de maneira precisa, fazia um bloco de aceleração. Então, normalmente, o que eu fazia como programador era isso. Preparar esses blocos, preparar essas programações, para quando o robô estivesse pronto, os anexos começassem a ficar prontos, eu começasse a programar o robô, colocasse ali para ele ir em direção à nossa estratégia e seguir. E normalmente essa era a preparação que eu tinha no momento. Tentar aprender, fazer coisas novas de programação para o meu robô. Então, por exemplo, máquina de estado, ou como alguns chamam de menu, para você passar a programação rapidamente. Isso a gente fazia também. Checagem de cabos também a gente fazia. Então, basicamente, o tempo que eu perdia, que eu investia no caso, era mais nisso. Criando blocos para utilizar. Criando os blocos que iam facilitar na hora de eu programar. Porque, imagina se eu perdesse tempo ali com o robô pronto, com os anexos prontos, fazendo os blocos de seguir linha, fazendo os blocos de girar de maneira precisa. Isso você pode fazer antes, deixa tudo prontinho, e aí você usa quando você já estiver programando o robô, programando ali cada saída. E era basicamente isso. Vamos ver. Próxima pergunta. Esse aqui eu também respondi, da diferença dos blocos de velocidade e de potência. Bloco de velocidade tem um controle PID interno para ajuste de velocidade, para que seu robô ande de maneira precisa e reto, enquanto potência normalmente não tem esse bloco e o motor ele só inicia com aquela velocidade. Isso você percebe muito bem no experimento. Tem tanto experimento na V3, no Mindstorms, quanto também tem no Spike, que é o gráfico. Se você colocar um gráfico com a velocidade vendo a velocidade de giro do seu motor, provavelmente vai ser diferente do que você colocou. Por exemplo, eu estou com a bateria baixa e eu coloco para o meu robô para ele andar com 100 de velocidade. Provavelmente ele não vai andar com 100 de velocidade, porque ele não vai conseguir chegar nisso por conta da bateria baixa.
ele muito provavelmente vai reduzir a velocidade, vai para 70, 80 ou algo parecido por conta da bateria baixa. Inclusive é assim que você percebe o quanto a bateria influencia na performance do robô. Então é muito bacana você fazer esse teste com gráfico. E aí você percebe a diferença de um bloco para outro. Fabrício fez a pergunta aqui. Eu uso o Robot Inventor, vou participar de uma competição de corrida e coloco o robô para andar 70 centímetros para frente. E ele sempre anda mais. Uso engrenagem. O que pode estar acontecendo? É a questão da engrenagem. Porque porque quando você usa engrenagem, a distância do seu robô vai mudar. Então, 70 centímetros com engrenagem pode ser diferente dos 70 centímetros sem engrenagem. Porque os 70 centímetros que tem lá no Spike é 70 centímetros considerando dois fatores. Primeiro, a roda diretamente no motor. Se você colocar engrenagem, isso vai influenciar a distância percorrida do seu robô. E o segundo fator que pode influenciar é a roda. Eles calculam esses centímetros considerando o diâmetro da roda do Spike, essa roda aqui. Inclusive, tem um bloco para você configurar isso e falar qual é o diâmetro da sua roda. Então, é por isso. Ele anda diferente por conta, pode ser tanto da roda, se você não estiver usando a roda do Spike, mas com certeza está mudando por conta das engrenagens, porque a engrenagem vai mudar a questão de giro. Se eu colocar a engrenagem, uma vai girar mais do que a outra e isso vai influenciar o percurso que o meu robô vai fazer. A distância, né? Luiz Miguel perguntou: Brígida, você tem uma possível estratégia de como podemos achar a nova saída da área de resgate? Olha, quais são as sugestões que eu tenho dado para os meus alunos? Eu tenho dado duas sugestões. Ou você faz várias possibilidades de promoção para cada saída que a saída da área de resgate. Então, se a saída de área da resgate tá na esquerda, faz uma promoção para a esquerda. Se estiver na direita, faz uma para a direita. Se estiver na frente, faz para frente. Você pode fazer essas várias combinações e quando você chegar lá na pista e perceber que está na esquerda, você manda a promoção da esquerda e deixa as outras de lado. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é você fazer um seguidor de parede, uma varredura na parede e identificar e ficar seguindo a parede até que você encontre um vazio. Esse vazio pode ser duas coisas. Pode ser a entrada da área de resgate, e se não for a entrada da área de resgate, é a saída da área de resgate. Então, o que você pode fazer é isso. Você pode fazer uma varredura no início da área de resgate, começando no início da área de resgate. O próximo vácuo que você vê no sensor é a saída da área de resgate, e é assim que você vai saber onde você tem que seguir. Então, essa é a alternativa que eu tenho falado para os meus alunos. Fran_PE97. O que você acha de programar em C++ no Robot C? Acha que vale a pena usar em bloco ou em código? Olha, nunca programei no Robot C++. Se vale a pena, olha, depende. Em termos de performance, muito provavelmente não vai valer a pena. Mas em termos de aprendizado, vale a pena. Então, se você quiser aprender uma coisa nova, vale a pena você se aventurar nessa questão de linguagem escrita. Porque alguma hora você vai acabar saindo da linguagem escrita, da linguagem bloco, e vai acabar tendo que programar em linguagem escrita. Então, se você já estiver confiante da linguagem bloco, está com tempo, está querendo se desafiar, vai para a linguagem escrita, seja C++, Python ou qualquer outra linguagem, e programa os robôs, que você vai aprender bastante. Teus falou o seguinte: Opa, Eduardo, muito obrigado, seus vídeos me ajudaram muito. Participo da equipe Los Atômicos, FLL. Salve, Teus, salve, equipe Los Atômicos. Tem um que disse que o nome dessa roda que eu tava querendo é Track Wheel. Não sei, mas pode ser que seja. PR Rodrigo Érica perguntou: como você calcula o centro de massa? Olha, calcular o ponto exato é difícil, porque porque se você considerar o robô não é homogêneo. Então, para estruturas que não são homogêneas, não são de um material apenas, é muito difícil você saber o centro de massa exato,
mas você pode, de uma certa forma, simplificar o seu robô para uma figura geométrica. Então, para um triângulo, para um círculo, para um quadrado. Então, assim, você começa a saber um pouco mais ou menos do centro de massa. Por exemplo, o centro de massa de um quadrado, se eu não estiver enganado, é o centro dele. Então, eu sei que nesse robô, o centro de massa está provavelmente um pouco mais para cima. Por quê? Porque tem essa telinha aqui. Então, ela provavelmente não está aqui no centro, porque o EV3, que é a parte que mais tem peso, ela não é totalmente maciça. Tem uma parte que é mais pesada do que a outra. Então eu diria que ela deve estar por aqui, tá? E é mais ou menos assim que você sabe o centro de massa do seu robô. É mais por chutômetro. Mas pode ser que tenha algum site que você coloque alguma especificação ali do seu robô e ele dê o centro de massa. Eu sei que em plataformas de prototipagem mais robustas, assim, mais profissionais, eles te dizem isso. Se eu não me engano, o Solid diz isso. Tem uma outra, que agora esqueci o nome, que provavelmente te diz isso. Então, todos os softwares mais profissionais, eles te dizem. Do EV3 em si, de Lego em si, ele não te diz. É mais chutômetro, é mais o seu conhecimento teórico sobre a questão de centro de massa. Mas a dica que eu daria é isso. Tenta simplificar a sua estrutura em figuras geométricas. E é assim que a gente calcula realmente um centro de massa na mão mesmo. Pelo menos na faculdade, pelo que eu me recordo, quando eu tinha alguma estrutura que ela não era totalmente homogênea, não caía num quadrado, ou num retângulo, ou num círculo, a gente setorizava a estrutura do robô em figuras geométricas, em quadrados, triângulos e círculos, e assim a gente conseguia encontrar mais ou menos onde estava o centro de massa. E é assim que a gente pode fazer também nesses robôs aqui. Fran_Pep, qual o melhor tipo de garra/método de resgate para o BR nível 2? Depende da sua estratégia. Tem alguns que gostam de pegar uma bola de cada vez e levar para a área de resgate. Tem alguns que gostam de fazer tipo uma caçamba e ir armazenando as bolas numa caixa e depois jogar a caixa para algum lugar. Vai muito de gosto e honestamente não sei te dizer qual é a melhor. Bom, pessoal, tem muitas ótimas perguntas. Já são 9 horas, a gente já está aqui há 40 minutos. Vou responder mais outras 2 perguntas, mas toda semana eu abro a caixinha de perguntas, pode mandar essas perguntas lá e já me comprometo, semana que vem vai ter mais uma live dessa na quinta para eu tirar essas dúvidas, para essas dúvidas que faltaram. Então, quinta-feira, no mesmo horário, 8h24, entra aqui, refaz a pergunta que eu respondo. Então, vamos para as últimas 2 perguntas. Ana Borilli perguntou: esteira ou roda, qual é a melhor na OBR? Sala 3. Depende. Também, esteira você consegue fazer robôs mais facilmente. Então é mais simples você fazer robôs com esteira. Robôs com roda são mais complicados de fazer, principalmente por questão de centro de massa. Porque o seu centro de massa acaba ficando um pouco mais elevado e você acaba não tendo tanta aderência no chão, você não fica tão preso no chão e o seu robô tende a virar na rampa. Dependendo de como você constrói o robô, ele não vai cair na rampa. Mas se você construir de qualquer jeito, muito provavelmente ele vai cair na rampa. Robôs de esteira dificilmente vão cair. Então mesmo que você faça um robô de esteira bem capenga, provavelmente ele vai funcionar relativamente bem, vai conseguir subir sem que ele vire e caia. Então é tudo mais uma questão de gosto. Roda é interessante por quê? Porque o robô gira melhor, o seu robô tende a ser mais rápido do que esteira. Então é mais uma questão de gosto e também de habilidade ali com a plataforma. Então equipes que estão iniciando ainda, que não tem tanto conhecimento, tanta habilidade com o Lego, ou até com a própria BR de maneira geral, com a competição em si, esteira é uma boa opção para começar, para você se familiarizar e não passar por tantas dificuldades. Equipes que estão mais experientes, às vezes podem começar
a optar por utilizar a roda para você ter esses benefícios maiores, de mais velocidade, giros mais precisos. E basicamente esses são os benefícios e as diferenças de roda e esteira. Esteira eu recomendo mais para equipes iniciantes, roda para equipes mais intermediárias, avançadas e querem começar a se aperfeiçoar mais. E vamos para a nossa última pergunta. Essa aqui, que eu gostei. Laila perguntou, o que o instigou a entrar para a robótica? Olha, eu entrei para a robótica no meu 6º ano. Isso foi em 2011, se eu não me engano. Acho que foi 2011. E como é que eu entrei? O meu colégio, ele começou um projeto extracurricular de robótica. Na época era em parceria com a Zoom. O nome do projeto era Projeto Líder. Que aí tinha, a Zoom ela disponibilizava alguns manuais, alguns passo a passo de montagem, e aí a gente aprendia robótica nessas aulas. E por que eu me interessei? Porque eu gostava já dessa parte mais de tecnologia, de matemática, e eles mostraram um robozinho de NXT com 2 sensores de toque, o robô meio que um controle remoto. Eu achei legal, achei que eu ia me interessar, e aí eu entrei. E normalmente eu não gostava muito de atividades extracurriculares. Eu não me interessava por nenhuma praticamente. Mas aquela, de uma certa forma, me interessou, porque lembrou um pouco meio que um videogame, um robozinho, eu achei legal. E aí, desde que eu entrei, eu não saí mais, me apaixonei por robótica, me apaixonei por construção, me apaixonei por programação, e desde então eu fui continuando na robótica. Fiz essa aula extracurricular até o 7º ano, fiz 6º e 7º. 8º, o colégio iniciou robótica na grade curricular, aí eu comecei a aprender na grade curricular, e no 9º ano eu entrei na equipe de robótica, e aí a partir dali eu entrei nesse universo de competições e não saí mais. Passei por competidor, mentor, juiz, e estamos aí. Hoje eu acabo atuando mais como uma questão de mentor, mas quem sabe eu volto a competir em alguns torneios. Eu inclusive vou participar de um torneio, vou divulgar e vou comentar com vocês. Vou participar como um competidor / mentor, vai ser aqui no Rio, vai ser no dia 22 e 23 de junho, então tá perto. E eu vou documentar tudo para vocês, vou comentar como é que tá sendo o torneio e para divulgar aí o torneio para vocês, tá? E foi essa maneira que eu iniciei na robótica, e foi assim que eu fiquei instigado, né, a entrar para a robótica. E bom, pessoal, espero que eu tenha respondido muitas perguntas. Tem muitas outras que vocês mandaram. Lembrando que eu vou fazer uma outra live dessa, quinta-feira, 8h24. Então, dúvidas que vocês tenham, já tragam para a semana que vem. Já separa aí no caderninho, separa aí no calendário, coloca aí 8h24, semana que vem, para você tirar as suas dúvidas e eu responder aqui ao vivo para você. Rodrigo Érica falou o seguinte, dá um salve aí para a equipe Robozeus, sou o técnico da equipe. Salve, equipe Robozeus. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês semana que vem para a próxima live de Tira Dúvidas. Até mais. Tchau, tchau.